agora iniciar a nossa conversa com a psicanalista Ilana Katz. Primeiro eu queria, né, agradecer a Ilana, no meio de toda essa correria pandêmica que a gente tem vivido, ela arranjou aí uma brecha, criou uma brecha na agenda, no tempo, para que a gente pudesse ter esse encontro. Então, Ilana, muito obrigada. Vou apresentar para vocês a Ilana. Ilana, ela é psicanalista de orientação lacaniana, com doutorado em educação pela USP e com um pós-doutorado também já concluído pela USP em psicologia clínica, no qual foi uma pesquisa, né, assim, vinculada a uma prática muito importante, muito significativa, sobre a qual a gente vai conversar aqui um pouquinho, que foi a experiência com o projeto Refugiados de Belmonte, e mais recentemente, nesse momento, ela está realizando outro estágio pós-doutoral no Instituto de Psicologia, também da USP, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, desenvolvendo um estudo sobre infâncias não hegemônicas, proposições para a desimaginarização da psicanálise com crianças. Ilana é uma pessoa, assim, estou aqui colocando o currículo, né, de modo bem resumido, mas com uma longa trajetória no diálogo da psicanálise com as políticas públicas e em mais de um setor, passando pela educação, passando pela saúde. Então, assim, não é à toa que a gente a escolheu para fazer a primeira entrevista, né, assim, disponibilizar no YouTube do Advi. Ilana, é um prazer, viu, que você, né, tenha se organizado, né, possa estar conosco nesse momento. Eu te Bom, agradeço muito a oportunidade da gente construir esse pensamento aqui junto, né, para fazer essa conversa entre campos andar. Estou muito contente, muito obrigada. então, acho que nada melhor do que a gente partir disso que você tem produzido, né, aí na tua trajetória. Você tem 2 experiências, tem várias, mas como a gente não vai poder falar de todas aqui, eu destaquei 2 como um mote para a gente poder conversar sobre essas 2 questões: a psicanálise nos espaços públicos e a relação entre psicanálise e políticas públicas. Uma foi a coordenação clínica, né, do projeto Refugiados de Belo Monte, e a outra, essa experiência mais recente, associada até o estágio pós-doutoral, com o Campo na Maré. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco dessas 2 experiências. Olha só, é sempre uma oportunidade mesmo, né? Porque na tua fala eu fico procurando os enganches de um processo com o outro, né? Uhum. Na vida da gente de pesquisa, quando a gente vai ver, a questão segue ali e a gente vai respondendo a ela de formas diferentes e avançando. A questão nos leva para frente, mas ela segue a mesma, né? Sim. Ou segue no mesmo ponto, digamos assim. O trabalho em Altamira, que foi a Clínica do Cuidado, ele foi um trabalho extremamente político, né? No sentido de que a gente, quando eu digo a gente, é porque esse é um trabalho construído coletivamente, né? E acho que esse é um ponto que marca o, o que é um trabalho político, no sentido, Uhum. no melhor sentido do termo, né? De Sim. que ele não é alguma coisa que brota numa cabeça e que se impõe sobre um território, né? Ele é uma construção que tem a ver com várias leituras, leituras de pessoas lendo o território, muita escuta, né? E a invenção de um dispositivo de cuidado para aquele território. Ele foi feito, a proposição desse projeto foi da jornalista Eliane Brum, que documentava o sofrimento naquele território, e em uma das voltas dela de lá, ela nos procurou dizendo: olha, tem um negócio ali de uma dimensão que o que eu posso fazer está curto. Eu acho que aquelas pessoas, a frase dela é muito interessante, ela diz: eu acho que aquelas pessoas que eu estou escutando merecem um cuidado como eu tenho na minha análise, só que eu não sei como faz isso lá. E, enfim, a partir dessa conversa, eu
eu procurei o Christian, com quem eu já ensaiava um projeto de pós-doc, e a gente e o Christian tinha acabado de lançar um livro importantíssimo dele, acho que era Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, não lembro o ano, mas era recente, né? E é uma cena que eu gosto sempre de lembrar, que está no documentário, né? Que quando eu falei com ele, ele estava no avião indo visitar a ocupação estelita no Recife, né? E eu gosto dessa cena, assim, porque conta é, do que é escutar para mim, assim, né? De onde estão as pessoas que a gente está vendo que estão escutando e que estão se movimentando no espaço público, né? Assim, Uhum. que estão indo nessa direção. E bom, a partir dali a gente foi entendendo. Eu me lembro dessa frase que eu falei para ele, eu falei, Cris, o que tá, eu li aqui o material que a Eliane mandou, o que está acontecendo lá é o que está escrito no seu livro, né? Só que está acontecendo na carne daquele território, Uhum. daquelas pessoas. E ele prontamente bancou e a gente desenhou todo um dispositivo que tinha a ver, e acho que esse é uma lição que eu trago, assim, eu trago para mim, como psicanalista, a partir do encontro com a saúde pública e a saúde coletiva, né? Que quando a gente vai se aproximar de um território, a gente vai se aproximar de um território como estrangeiro, né? Então a gente não vai já sabendo o que está acontecendo. A gente tem, evidentemente, hipóteses. Eu tinha essa, olha, é o que está acontecendo no seu livro, né? Era um livro que discutia muito o estatuto do diagnóstico, que isso estava cumprindo. O Christian discute isso bastante no trabalho dele, continuou discutindo depois, não é? Que é a ideia do caráter político de uma diagnóstica, né? Que função que isso cumpre? Quer dizer, que Uhum. efeito tem você dizer que alguém tem uma patologia que pode ser mental ou como uma depressão ou uma cardiopatia, que efeito político isso tem, né? No sentido da despolitização do acontecimento do sintoma, né? De como se fosse um problema que efeito tem isolar o adoecimento em uma pessoa sem contextualizá-lo, né? Sim. Então, a gente fez um percurso muito amparado pelas relações ali da Eliane de entrada no território. Fizemos várias viagens, né, numa mini equipe, de entender, de conversar com as lideranças locais, de conversar com as pessoas para entender o que estava acontecendo. E, e desenhamos, a partir disso, um dispositivo, fomos lá testar. Tive muita angústia, acho que isso vale a pena. Tem um momento ali, sei lá, uns 6 meses antes da gente chegar lá, logo antes de começar o curso na USP, que eu vou para lá com uma microequipe, Eliane, a Cássia Pereira e o André Nader, e a gente começa a testar uma primeira invenção de dispositivo que incluía uma ideia que a gente tinha, que era, vamos alugar uma casa e fazer uma clínica aqui. E a gente começa a olhar do lado e falar, tipo, de onde chegou esse modelo? Alugar uma casa e fazer uma clínica temporária aqui, né? Evidentemente isso não daria certo, porque na escuta da população ribeirinha, né, esse foi um projeto para atenção da população ribeirinha, o que a gente percebeu é que o lugar, parece óbvio dizendo agora, né, mas naquela hora foi uma lição do território para a gente, né? Naquele jeito de funcionar, naquela cultura, naquele modo de vida, o lugar fala junto com a pessoa. Então, o sujeito não fala como a gente diz assim, a partir do lugar. O lugar fala junto com ele, é uma coisa muito impressionante. Não sei dizer isso melhor, não sei teorizar isso, mas eram assim, gestos que se completavam, e a própria ideia que a gente tinha de privacidade, de que precisaria de uma salinha, não fazia o menor sentido, porque as conversas, elas eram decididamente atravessadas entre vizinhanças, parentescos,
E isso não tinha o estatuto invasivo com a dimensão citadina. Então, com tudo isso, a gente foi ah, aprendendo, né? E acho que a minha pergunta a essa altura era: será que isso que eu sei fazer, que a psicanálise me ensinou a fazer, tem ajuda, compõe cuidado nesse território? Ou e depois, quando eu me acalmei um pouco, porque essa foi uma pergunta difícil, virou: como que isso que a gente sabe fazer, compõe cuidado nesse território? E foi com isso que nasceu a Clínica do Cuidado, e que daí foi tecida pelas 18 pessoas que a praticaram, né. E para não me estender muito nisso, eu acho que eu gostaria de dizer que, quando eu digo que esse é um trabalho político, no sentido de participação no espaço público, a Clínica do Cuidado foi totalmente inspirada, eh, no no na 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 disposição, da saúde coletiva no SUS, nas prerrogativas da reforma psiquiátrica, né. E que muito nos impressionava, que a gente evidentemente conversou com os serviços de saúde disponíveis no território, porque a gente queria, se articular ao acontecimento da saúde pública ali, né. E muito nos impressionava a desconexão entre o desenho da reforma nos seus dispositivos, né, o desenho que a gente conhecia, e a distância com que isso estava acontecendo naquele território, no cuidado com aquelas pessoas que tinham sido vítimas de violência do Estado. Porque cuidar de vítimas de qualquer violência, aliás, cuidar de qualquer sofrimento, e acho que essa é uma perspectiva que a gente tem, não dispensa nunca a sua articulação territorial. E e a história desse sofrimento e o contexto dele, e onde, né, esse é um ponto que foi uma lição desse projeto, enfim, que nessa articulação entre o coletivo e o particular, como é que esse sujeito se articula neste discurso, como que ele subjetiva esse discurso que é de todos, né. Então ali tinha o como o Estado não veio em socorro das pessoas, né, e do sofrimento produzido pela violência, hã, os movimentos sociais vieram, né. E isso produziu, um socorro, um cuidado, um um deu pertinência para os ribeirinhos, né, assim, deu pertencimento. Eu aprendi com a Cris Ventura num podcast que ela gravou com a Cláudia Mascarenhas, que um indiano chamado Vikram Patel definiu a saúde mental como uma experiência de pertencimento, e isso nomeia muito bem o que a gente tem, viveu ali, o que a gente vive, né, enfim. E e eu gosto de juntar isso com uma ideia de um psicanalista que é o Jean Luch, que diz que saúde mental é poder passar para outra coisa. Então essa ideia de deslocar e pertencer, né, me parecem que são, bons entendimentos do que a gente está procurando quando a gente diz promoção de saúde mental, né. Mas acho que eu me fiz um avanço aqui em outra direção, mas diria assim, né, Nádia, ali o que, a nossa inspiração ali ia numa direção de que, a partir desse modelo, fica muito claro que é absolutamente necessário que, o cuidado seja uma política pública. Então que a nossa iniciativa, ela precisaria funcionar como um disparador da demanda por políticas públicas de cuidado psíquico, vou dizer assim, né, de cuidado com as pessoas naquele território, que ela não poderia se tornar um, um, um projeto sustentado na boa vontade ou nas boas e melhores intenções de pessoas físicas, né? Porque, e acho que essa é uma discussão importante para a gente, né?
essas experiências, quando elas vão se aproximando de decisões individuais, elas vão se tornando experiências de caridade, né? Porque a gente e a ideia de uma política pública, ela é promotora de cuidado quando ela é distribuidora de poder, quando ela produz equidade, quando ela descentraliza as experiências de cuidado e de atenção. E uma experiência centrada em indivíduos, ela está mais para o exercício de poder do que para a distribuição do poder, né? Então, a gente conclui esse projeto tentando articular argumentos para o estabelecimento de uma política de cuidado naquele território. Você está trazendo elementos muito importantes para a gente pensar no que é a psicanálise. Ela, vamos dizer assim, o que ela aprende, né? O que há de particular quando a psicanálise se movimenta nessa direção do cuidado, né? Assim, se abrindo para outras possibilidades, que você está trazendo um componente desse trabalho muito importante, que é o território atravessando tantas subjetividades, né? Daquele que está ali, que se disponibiliza a falar para a gente, como também o território atravessando a escuta do psicanalista. Se o psicanalista também se disponibiliza ou não para aprender com isso. Sim. Então, achei isso muito bacana, né? Mas aí eu queria te escutar também sobre outro projeto. Então, o outro projeto é uma pesquisa, né? Começa como uma pesquisa da qual eu sou assessora técnica, né? Que é uma pesquisa sobre a primeira infância no território da Maré, né? Do complexo de favelas da Maré, no Rio. É um trabalho que está acho que animando é uma boa palavra. Eu fico muito animada de poder, nesse contexto, né, trancada em casa, participar de uma ação desse porte e que para mim reúne princípios éticos tão fundamentais que foram construídos e revisitados, eu acho que em todos os meus, sei lá, 30 anos de vida de trabalho, né? E que o projeto na Maré chama Primeira Infância na Maré, Acesso a Direitos e Práticas de Parentalidade. Ele é uma investigação, ele tem alguns braços, o que a gente está fazendo agora é a parte da investigação censitária. Então, a gente construiu um questionário para a população, para investigar como é a vida, né, das crianças na primeira infância, naquele território. O processo de construção desse questionário foi dos processos mais instigantes que eu pude participar, né? Eu ia dizer testemunhar, mas não é, porque participei junto, né? Porque ele foi feito entre muitas cabeças, com muitos, muitas posições colocadas, muitas leituras, e que tem um cuidado, e acho que isso para mim tem a ver com essa, por isso que isso virou campo para mim dessa nova pesquisa de pós-doutorado, um cuidado que é esse que vem, que eu falava um pouco a partir da experiência de Belo Monte, né? De Belo Monte, não, experiência em Altamira, sobre a catástrofe de Belo Monte, né? Que é essa ideia de que é preciso que a gente se aproxime de territórios com os quais a gente não tem intimidade, com o melhor da nossa condição de estrangeiro, que é a curiosidade e a pergunta. Então, e nesse sentido, acho que quando a gente vai fazer a discussão que já estava lá, né, no projeto de Belo Monte, mas que se atualiza aqui, desse tensionamento entre o que é periferia e o que é centro, e que a gente volta com a pergunta: o que a gente está chamando de centro? E aí a gente precisa fazer a pergunta sobre alguma coisa que eu tenho chamado assim, nem sei ainda se é um bom nome, mas por esse assédio
conceitual, esse assédio discursivo que as populações, eu vou chamar periféricas aqui, porque elas são tudo menos minoritárias, né, em termos de quantidade e de força, e de participação social, né, de impulso, de lugar, enfim. Mas, enfim, que a gente não assedie discursivamente modos de vida a partir de parâmetros que foram construídos pelos, pelos opressores, né, que são parâmetros opressores para esse lugar. Essa é toda a discussão do colonialismo que se coloca ali, e que certamente nenhum psicanalista que pretenda trabalhar nesse instante do mundo pode se furtar. Né? Não, eu me perguntaria se, fora dessa discussão, fora desse tensionamento, há uma psicanálise possível no sentido mais rigoroso da sua pertinência ao espaço público, né? Então, lá, a gente tem um cuidado na elaboração desse questionário que eu gosto muito, que é com cada palavra e com cada pergunta. Vou dar um exemplo. A gente está num tempo em que a discussão acerca da parentalidade ela é muito intensa. E isso atravessa todos os estratos sociais. Nesse mesmo tempo, a gente sabe, e essa pesquisa parte desse princípio, não é? De que não existe uma infância, existem infâncias, né? E essas infâncias são definidas pelos marcadores de raça, de classe, de gênero, e que isso decide um modo de ser, de ser infância. Né? Por isso que a gente usa a indicação da antropologia, né? Que é a denominação desse campo como infâncias. Né? Pela, pela, é, é necessário que a gente se curve a sua diversidade para que a gente possa trabalhar com isso, né? Senão a gente vai trabalhar com um negócio que só deve acontecer em laboratório, né? Ou em condomínios muito fechados, sei lá, outros tipos de laboratório, digamos assim, né? Ou nesse laboratório chamado a nossa cabeça, né? A nossa fantasia, a nossa relação com o ideal, né? Enfim. E quando a gente começa a construir essa ideia, a gente sabe que entre os elementos desse assédio discursivo que vitima, né, que faz esse, eu costumo dizer, faz esse repique da violência, porque além de toda a exclusão, aquele que é excluído, que não tem acesso a direitos, lê a sua experiência como uma experiência de déficit, porque o seu ideal é o ideal do Leblon, né? Assim, é o ideal da infância margarina de criança loira, é o ideal. Assim, isso produz um repique que tem efeitos avassaladores sobre as subjetividades. Né? Então, para a gente ali, a responsabilidade com cada pergunta tinha a ver com enfrentar esse repique da violência, esse assédio discursivo, que parece que seria evidente e óbvio, mas não é. Né? Porque a disposição estrutural da violência, do racismo, do classismo, ela é estrutural. Então, ela está em todos nós. Né? E enfrentá-la significa enfrentar-nos. Né? E esse, para mim, é um dos pontos que fincam a incontornável necessidade de que a gente não trabalhe sozinho, que a gente trabalhe com outros. Porque um faz barreira para o que vem como preconceito, como repique de violência para o outro. Né? Você percebeu que esse jeito que você está falando é um jeito que pode ser problemático? Se você não tem um colega para te dizer isso, você vai deslizar muito mais. Né? Então, ali, né, nessa experiência com a qual eu tenho aprendido muitíssimo, muitíssimo mesmo, a gente tinha uma preocupação, e tem,
que era de entrar nesse território com essa pergunta: quais são as práticas de cuidado parentais neste território, aqui na Maré? Como que esse território cuida das crianças na primeira infância? Quais são os direitos a que essa população tem acesso? E como se articula a prática de cuidado e acesso a direitos? Mas jamais nos perguntar se há prática de cuidado, se há exercício de parentalidade, porque não nos serve de nada nos aproximarmos de um modo de produção de vida olhando para ele como déficit. Então, aqui não, olha, essa mãe não pôs a criancinha para dormir. Olha, assim, então precisa pôr, né? Eu falo sempre isso porque me lembro daquela fala terrível, acho que você vai se lembrar, Vládia, que foi a apresentação da nossa ex-primeira drama, Marcela Temer, né? Do programa Criança Feliz, falando que ela queria, ajudar, né? Tipo, política pública não é para ajudar, não, é para produzir acesso a direitos, né? E dizendo como é importante, e acho que isso tem no tom daquele programa, né? Não só na fala dela, como é importante que as famílias pobres sejam ensinadas, digamos assim, né? A cuidar dos seus filhos, para que eles não se tornem, eu acho que ali, talvez eu não quero ser leviana com isso, mas acho que ali ela fala de evitar a delinquência ou uma palavra parecida com essa, né? Quer dizer, teria milhões de coisas para discutir com isso, mas porque, enfim, será mesmo que é uma prática parental que produz o que a gente, né, assim, que produz o que se chamou ali desses desvios, né, digamos, que estão ali no nome da delinquência, ou que é uma prática territorial, ou que é o não acesso a direitos, ou que é o Estado que falta e que precisa se fazer presente ali. Então, quando esse projeto da Maré, acho que traz essa boa novidade de que a pergunta censitária sobre a primeira infância naquele território, ela tem pelo menos dois pontos de abertura. Uma é que é o entendimento de que o cuidado com a primeira infância é transversal a toda discussão de acesso a direitos de um território, né? Porque ninguém cuida de uma criança cuidando da criancinha. Depois ela fez 6 anos, não interessa mais agora se ela tem escola, se ela não tem. Ninguém cuida de uma criança sem cuidar da sua família, sem atenção para os seus cuidadores principais, né? Para as mães, que muitas cuidam sozinhas dos seus filhos, né? E sem políticas públicas que viabilizem acesso a direitos, porque é nessa direção que a gente vai. Então, entender esse ponto eu acho muito importante, né? Entender a primeira infância como um tema transversal no que diz respeito ao acesso a direitos, porque os direitos das mulheres estão absolutamente ligados aos direitos da primeira infância, né? Você não discute cuidado com primeira infância sem discutir segurança pública, e todos os aspectos que a gente puder pensar, tem a primeira infância, a infância de modo geral, cruza esse caminho, né? E a outra coisa que me parece muito importante é que o resultado dessa pesquisa, quando a gente puder entender o que são as práticas de cuidado em relação ao que tem de acesso a direitos, né? Uma parte importante dessa pesquisa, por exemplo, é a gente entender quais são as políticas públicas que existem para a primeira infância e quais são as que alcançaram esse território, né? Porque nem sempre o que está desenhado ali chegou aqui. E que depois que a gente possa fazer isso, que a gente entenda como é a prática de cuidado ali, a prática parental, desculpa, a prática de parentalidade, que a gente possa desenhar a partir de oficinas conjuntas com as diversas instâncias do território, demandas
para o público, para demandas ao Estado. Porque também, uma coisa que acho que isso eu tenho aprendido muitíssimo nesses últimos anos, né? Evidentemente, quando a gente pensa que saúde é uma forma de produção de vida, a gente sabe que as pessoas, em contextos muito adversos, produzem saúde. É por isso, por exemplo, que a gente diz que a prática de cuidado, prática parental, prática de parentalidade na Maré, que os ribeirinhos foram salvos pelos movimentos sociais, porque o território se organiza e produz na defesa da vida, né? Na direção da produção de saúde. Agora, é preciso que hoje a gente tome um cuidado, eu tenho chamado assim, de não gourmetizar essas ações, que, no sentido de glamorizar, de veja, na escassez de tudo, olha o que esse pequeno grupo conseguiu fazer. Ah, então beleza, eles não precisam de mais nada. Não, eles precisam sim. Eles precisam que isso que tenha sido criado, né, a partir da sua condição de território, que isso seja apoiado, que as políticas públicas produzam equidade de acesso a direitos. Isso não dispensa o Estado, né? Isso não dispensa. E acho que, só para concluir uma coisa que eu aprendi, que para mim tem tudo a ver, aprendi, né? E isso tem efeitos no estrito senso da minha posição como psicanalista, que as vulnerabilidades nesses contextos, elas não são produções individuais. As vulnerabilidades, elas são fruto da negligência do Estado. Então, populações vulneráveis são populações que não foram suficientemente cuidadas, amparadas por políticas públicas que produzam acesso a direitos. Estou adorando essa conversa. E aí, quando você fala disso, né, das vulnerabilidades produzidas, isso me fez pensar no que a Judith Butler fala lá no Corpos em Alianças, da ideia de precarização, que é essa vulnerabilidade, né, programática, né, assim, não é sem intencionalidade, não interessa o quão essa intencionalidade está consciente ou não, mas há um movimento que se traduz na precarização da vida, né. E aí, um movimento de resistência que a gente pode fazer como um enfrentamento a essa precarização é certamente a capilarização do cuidado, para além das redes de assistência e de proteção oficiais. Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre a capilarização do cuidado como uma micropolítica. Eu gosto muito desse jeito de pensar, Vlad, assim, te agradeço essa nomeação, que para mim faz um caminho. Acho que quando a gente trabalha com cuidado, e talvez esse seja uma contribuição ou um bom ponto de articulação da psicanálise com as políticas públicas, no jeito como uma forma de ler e de propor cuidado ao sofrimento, né? Quando a gente trabalha com cuidado, a gente necessariamente trabalha com micropolítica. As macropolíticas precisam sustentar, né, e dar condição para que as micropolíticas apareçam como respostas territorializadas. Porque, bom, não precisaria nem ter as dimensões continentais dos nossos Brasis, digamos assim, né? Mas, evidentemente, tratar, por exemplo, um ribeirinho como um trabalhador atende muito pouco às suas necessidades, porque isso está desvinculado da sua leitura e do seu modo de vida, do seu laço social, né? Então, a ideia do trabalhador da cidade é muito diferente das formas de produção de vida e de cuidado com a vida num território ribeirinho, né? Isso faz com que as políticas públicas de atenção a essas duas populações precise ser diferente, né? Isso vai trazendo, né, para o território
essa experiência de organização do cuidado, né? Acho que isso que você diz é, para mim, uma direção fundamental, né, de que as macropolíticas possam apoiar soluções particulares, né, e isso se faz por capilarização, isso se faz por que as diretrizes guardem lugar para isso, né, e se faz com uma discussão evidentemente intersetorial, mas eu diria interregional também, né, para que a gente possa aprender e criar a partir das diferenças entre as regiões e os territórios, né? Para que a gente fique atento, eu acho, sabe? Atento aos excessos generalizadores, às universalizações, né? Porque as universalizações, elas respondem muito mal, eu diria. Elas são muito próximas de acho que fazem um empuxo ao ideal, né? Como ideal único. E aí fica todo mundo querendo ter a mesma vida, quando as suas experiências territoriais oferecem outras formas de produção de vida e que ali precisarão ser entendidas como saúde e recolocadas. Eu entendo que a escuta, né, nesse sentido que um psicanalista, a escuta, também gosto de dizer isso, não é prerrogativa única do psicanalista, né? A gente tem assim, antropólogos escutam, jornalistas escutam, médicos, quando conseguem se livrar dos seus guidelines, escutam também, né? Educadores escutam, a gente escuta, né? A especificidade da psicanálise é o trabalho com a transferência, e a gente ganha alguns recursos específicos, mas que não se sobrepõem e nem se tornam desnecessárias outras escutas dentro de um território, né? A psicanálise, ela entra para fazer com, e não para fazer para, e nem no lugar de nada, né? Desses outros saberes. Mas o que eu acho que me perdi aqui um pouco, que lembrei de outro assunto. Onde que eu estava mesmo? Me ajuda. Você estava falando, que a gente estava falando da capilarização do cuidado, né? E aí você estava colocando esse risco da generalização. Sim. E da necessidade de ter essa sensibilidade outra, né? Porque Pra... é isso. Eu acho que o que penso é que a psicanálise pode nos ajudar como compreensão pela via da escuta, né? Dessas práticas. Diga. Não, era isso que eu te perguntar, assim, tomando, né, o gancho nisso que você está trazendo e falando, assim, você está falando muitas coisas, assim, muito importantes sobre o que é que um psicanalista, ele aprende, ou ele é convidado, né, a repensar quando ele vai para o mundão, né, quando ele se permite ser atravessado pelo território, que atravessa não só o outro, mas ele de várias formas, né? Na sua estrangeiridade, o que é que ele faz com isso? Bom, a necessidade de uma certa sensibilidade antropológica para estar aí e saber manejar esses atravessamentos, mas assim, pensando também pelo outro lado da moeda, né? Que tensionamentos a psicanálise pode levar para a formulação de políticas públicas? Porque as políticas públicas fazem parte da gestão, e a gestão, ela tende a ser generalista, né? Política pública para todos. Mas esse para todos também pode ter grandes aí variações, pode ter vários tons. O que o psicanalista pode trazer na especificidade do seu saber, né? A partir dessa especificidade, que olhar, o que é que ele pode, de que forma ele pode colaborar de um jeito diferente na construção dessas políticas, que são para todos? Ó, acho que a sua pergunta, ela veio com a resposta para mim, que acho que é neste ponto exato, né? De que o para todos faz a convocação a um ideal impossível. Aliás, eu tenho brincado em tempos de pandemia que chegou a nossa hora de aprender que
o possível é ainda a nossa melhor forma de lidar com o ideal, porque o impossível não está tendo, né? Nem nas nossas fantasias mais delirantes, digamos assim. E acho que esse é um ponto. Acho que a ideia de discutir os efeitos dessa universalização sobre a formação das subjetividades, né? Sobre a subjetivação das pessoas e como isso retorna para o laço social. Isso é uma leitura que a gente, como psicanalista, tem instrumento para fazer e que é muito bem-vinda nessa discussão. E a ideia básica, né, de o que é sofrimento. E voltando lá para o começo da nossa conversa, quando a gente trabalha, quando, vou dizer assim, para usar a palavra deles, quando o mainstream é a hiperdiagnose, digamos assim, e a gente vai produzindo uma diagnóstica em uma diagnóstica que tem esta função de impedir a crítica política. Essa é uma leitura da Erika Burman que eu gosto muito, né? Quer dizer que a individualização dos diagnósticos, ela impede a crítica política, ela cumpre essa função. É o que a gente vê, por exemplo, com a patologização da infância, né? Quer dizer, é a criança que tem um problema, não é a escola que não consegue trazer essa criança para a relação com o conhecimento. Não é o território que não consegue dar condição para essa escola ler a sua... Enfim, a gente vai fechando ao invés de abrir, né? E isso impede exatamente isso que eu estou chamando aqui de não é. Quando o problema está na criança, ele impede a leitura das questões outras que estão nos contextos, né? Na escola, enfim, na comunidade de um modo geral, no Estado, no funcionamento daquela região, enfim. E isso... Você falando agora, eu fiquei... Desculpa, Gina. Mas, assim, quando tudo é pânico, né? Quantas violências a gente deixa de escutar? Exatamente. E acho que isso é o que a Erika fala de impedir a crítica política, né? Porque daí a gente deixa de... E fica mais fácil medicalizar aquela criancinha que está fazendo um sintoma do que agir sobre os contextos produtores daquele sofrimento. Então, que a gente precise socorrer aquela criança, não tenho a menor dúvida. A gente precisa. A nossa questão é como. Não achar, não é? Que naquele... que o cuidado exclusivo com aquela pessoa sozinha é suficiente para que aquilo vire outra coisa, como dizia o Alush, né? Porque a gente passe para outra coisa. E isso acho que é algo que a psicanálise pode... que a psicanálise sabe, né? Que é um saber construído nesse campo, talvez não exclusivamente nesse campo, mas para mim ele chegou pela psicanálise, né? E acho que a ideia de sofrimento, ela é uma ideia muito importante, que não é exatamente um conceito na psicanálise, mas que é uma eu diria assim, é uma proposição ética de leitura da experiência, né? Então, que a gente... E que se junta muito, veja, com a proposição que está desde a Lei 8080, lá no nascimento do SUS, não é? De que a saúde, ela não é uma evitação. A saúde não se define como evitação de doença, né? Ela é construída com muitas condições e garantida por práticas que incluem necessariamente a promoção de saúde. E promoção de saúde não é só fazer ginástica na sua casa para ficar saudável, né? É habitar territórios saudáveis e participar da construção da saúde do território na direção do pertencimento. Ilana, acho que era isso, assim, né? O tempo voou. Menina, falei muito aqui, me desculpe. Não, de jeito algum. Acho que foi uma conversa muito, muito potente, muito rica e muito agradável ao mesmo tempo, né?
E a gente está precisando disso também, né? De os encontros que caminhem com fluidez. Tô triste, acho que a gente já podia pegar um café e continuar correndo. Né? Mas aí, sei que você tem seus afazeres e, como te falei, né, em dias tão corridos, novamente, assim, fico muito grata pela instituição de um tempo para a gente poder conversar, Um grande viu? prazer, Ládia, de verdade, muito obrigada, viu, pela oportunidade, porque, de fato, tem uma outra coisa que a gente aprende, não é praticando a psicanálise, que é a gente pensa fazendo. E Sim. eu não tinha ainda formalizado essa articulação entre as duas pesquisas de pós-doc, né? Muito embora a questão estivesse ali. E você me deu uma oportunidade nova de entendendo também os efeitos desse atravessamento que teve para mim o encontro com os princípios da saúde coletiva, sabe? Sim. Na minha condição de psicanalista. E que, evidente, não faço isso sozinha, né? Aprendo isso muito, principalmente com o meu coletivo Bene, né? Mas, puxa vida, é muito importante poder ter também esse tempo de pensar o fazer numa perspectiva mais longitudinal, né? Muito obrigada. Então, Ilana, novamente, né, obrigada em nome do Advir, viu? E é isso, né, uma aposta que outros tempos advirão, mas a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar muito para isso. Um grande abraço para você. Obrigada, Vládia. Beijos a todos do Advir. Tchau. Tchau.